Nunca faça o Ho'oponopono mágico da boca para fora. Eu vou te explicar nesse vídeo porque se você faz tudo da boca para fora, você tem 90% de chance de as coisas não funcionar. Isso acontece porque quando nós começamos só falar, e não sentir, o mais importante é você sentir. Quando você sente no coração aquela gratidão imensa, as coisas começam a mudar. Quer ver só? O Japamala, ele é um ele é apenas um instrumento que você vai usar para contar as bolinhas, né? Então, as esferas. Então, cada bolinha dessa você vai pegar e vai falar assim, ó, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Aí você vai para a segunda, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grato. E assim você vai seguindo até as 109 bolinhas. Tem pessoas que falam, ah, Everton, eu faço 20, eu já canso. Aí eu falo, não, então você precisa parar e depois você volta, entendeu? Eu vou falar pra vocês, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico, muitas das vezes eu só falava da boca pra fora, né? Ah, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Só que isso eu comecei a perceber que tava fazendo era mal pra mim. Então aí o que, que eu fiz? Eu comecei a entender o que, que eu tava falando e prestar atenção nas minhas falas. Quando a gente começa a identificar o que, que a gente deseja de fato, vou dar um exemplo. Todos nós temos interesse em algo na vida, sabe? Todos veio aqui para servir, entendeu? Servir em alguma coisa, em um conhecimento, em um trabalho, enfim, a gente depende de pessoas, né? Uma das frases que eu aprendi na vida, ao longo da minha vida, foi que nada vive para si. Olha que bonito, Deus fez tudo perfeito, né? Nada vive para si. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar a nossa energia com a energia do que a gente deseja. Simples isso. Um exemplo, o Hélio Couto, né, é um cara que dá muita transformação pessoal, muito bacana, principalmente sobre voltado para a lei da atração, que eu acho magnífico, sabe? Vejo várias palestras dele, eu acho lindo demais. A forma como ele ensina é muito bacana. Que ele fala um exemplo, se você quer o carro na garagem, se você quer o carro tal, já imagina o carro dentro da garagem. Isso é muito legal. Quando a gente começa a pegar o Ho'oponopono mágico, a gente precisa de fato de imaginar também. Entende? O Hélio Couto sempre fala, você tem que imaginar, você tem que criar na sua mente. Agora não é sobre só você falar da boca para fora. Quanto mais você só fala da boca para fora, vai ser só palavras emanando. E isso é ruim para você. Por quê? Quando você só fica falando, vem um sentimento ruim. Então tudo que você vai fazer aqui na Terra para atrair, melhorar o seu relacionamento, melhorar o seu estado financeiro, enfim, qualquer coisa, você vai ter que de fato prestar atenção nas palavras que você fala e sentir isso, sabe? Sentir. Como que eu vou fazer isso, Everton? Existem algumas técnicas que você consegue fazer para melhorar essa questão. Uma delas é o seguinte: você vai elevar o teu olho a 20 graus para cima, com o olho fechado, e vai entrar meio que tipo um em transe, sabe? Eles falam muito isso, eu já fiz e funciona de fato. E você vai ficar imaginando o que você deseja. Um exemplo, se você vai querer o dinheiro, um exemplo, o salário que você quer, você vai fechar o olho, vai imaginar você lá na boca do caixa, vai imaginar você recebendo esse dinheiro, tá? Vai imaginar o que você deseja, você vai falar: "Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Dinheiro abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato." E você vai fechando o olho, intensificando, você vai ver, você vai imaginar cena por cena. É muito difícil a pessoa falar que não consegue imaginar o que ela deseja, sabe? É muito difícil. Só se a pessoa realmente tiver muita dificuldade. Existe uma forma que a gente consegue também, de fato, de fazer com que a gente consiga imaginar, que é visualizar. Primeiro você visualiza uma imagem, ou você visualiza o que você quer primeiro, e depois você mentaliza isso, entendeu? E uma das coisas que eu falo, por que só falar da boca para fora não funciona? Porque, igual eu falei antes, né? Gera um sentimento ruim. Tá? Esse vídeo, pessoal, ele é sem corte, eu não corto. Todos os vídeos que eu sento na cadeira, muitas das vezes, é para trazer um conhecimento que eu tenho aqui, que eu pratico, que eu faço também, tá? Isso eu venho trabalhando há anos fazendo isso, e muitas coisas na minha vida vêm mudando, graças a Deus, por causa da lei, né, que Deus deixou pra gente, que é a lei do mentalismo, tá? Tudo é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. E uma das coisas que me ajudou muito foi crescer, foi essa parte do Ho'oponopono. Por quê? O Ho'oponopono mágico, ele me ajudou a desbloquear problemas que eu tinha de infância, me ajudou a desbloquear problemas que eu tinha com pessoas, me ajudou, né, desbloquear dinheiro, que eu tinha muito medo de receber dinheiro, eu tinha muita vergonha, eu não gostava que as pessoas me ajudavam. Olha só, olha o ego que a gente acaba carregando, né? Por quê? Por conta da infância, né? Eu nunca tive essas coisas. Então, com o tempo vai passando, a vida vai mudando, a gente vai
recebendo isso, a gente vai ficando mais maduro, né? Mentalmente as coisas vão ficando melhores. Porém, para você aceitar essas coisas, um exemplo, o carro que você tem interesse, a casa que você tem interesse, o dinheiro que você tem interesse, o relacionamento que você tem interesse, a harmonia que você tem interesse, os lugares que você quer frequentar, que você tem interesse, você tem que de fato quebrar todas as crenças antepassadas da sua vida, para você de fato começar a acessar essa frequência que você deseja, tá? A maior frequência que Deus deixou pra gente foi a do amor. Vocês podem ver que toda vez quando existe amor envolvido, você ama alguém ou alguém te ama muito, né? Um exemplo, pode ser pai, mãe, qualquer pessoa que você ama muito, você vive aquela vibração do amor, aquela coisa unida, você pode ver que todas as coisas praticamente funcionam para você. As coisas ficam mais fácil, né? Por quê? Porque você tá nessa frequência, tá? Então a gente sempre tenta buscar essa frequência do amor. O amor ele entra alegria, ele entra felicidade, ele entra todas essas coisas que traz pra gente de bom, entendeu? Porque até então Deus é amor. Então, sim, se você conseguir vibrar na frequência de amor, perfeito, você tá na melhor frequência da vida, tá? Então, existe um grande segredo através como que muitas pessoas conseguem chegar nessa frequência. O principal motivo para chegar nessa frequência é a gratidão, tá? A gratidão ela vai fazer você levar o teu nível de consciência até chegar nessa parte, entendeu? E quando você tá nessa daqui, quando você olha para trás, você vê da onde que você saiu, aonde você chegou. Então, o Ho'oponopono foi uma das formas mais simples e práticas que me ajudaram a sair de frequências muito tristes, tá? Aceitar relacionamentos perturbados, aceitar pessoas confusas, maluconas, né? Que, tipo assim, que fazia muitas coisas ruins com outras pessoas. Então, Ho'oponopono Mágico, graças a Deus, quebrou todos esses erros passados, sabe? Sem contar também que foi uma das coisas que me ajudou bastante, até na parte do dinheiro, tá? Eu tinha muito problema com o dinheiro, porque eu não aceitava receber quantias altas. Eu tinha sempre, mas para que vai ter esse tanto de dinheiro, que não sei o que, entendeu? A sua mente é o seu guia. Quanto você quer receber, é o que você vai receber. Se você falar assim, eu quero ganhar 5 mil por mês, um exemplo aqui. Se você quer ganhar 5 mil por mês, mas o seu sentimento não é compatível com 5 mil por mês, você não ganha 5 mil por mês. Você está entendendo onde eu estou chegando? Por isso que existe várias formas de quebrar isso, que uma delas é a visualização. É você fechar o olho, levar teu olho para 20 graus, tá? Ó, 20 graus acima, fechar o olho e fazer o teste do mentalismo, né? Que é você visualizar na sua mente. Então é você visualizar a quantia, entendeu? É quanto que você ganha, enfim, você tem que visualizar essas coisas. E uma das coisas que faz as coisas acontecerem para que a gente consiga, de fato, acessar essa frequência é a gente fazer o Ho'oponopono. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico lá atrás, eu nunca tive ideia na minha vida de poder ter um carro bom, de poder ter uma casa boa, de poder ter um salário bom. Hoje ainda, assim, eu tô no processo, mas, né, a gente tem que, de fato, saber o que a gente quer, entendeu? A gente tem que saber o que você quer, sabe? Não é tipo assim, você quer quanto? Sei lá, sabe? Não é sei lá, é falar assim, eu quero tal, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse carro, eu quero essa casa, entendeu? Então, o Ho'oponopono mágico, ele ajuda a gente a quebrar essas crenças. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico, no final do ano, né, passado, não me lembro bem quando foi, mas eu comecei a conhecer algumas pessoas que já estavam em patamares muito acima de mim, entendeu? E assim, isso foi muito legal, porque eu começava a visualizar a vida da pessoa, assim, ó, em plena mão, e falava: caraca, eu quero ter a vida dessa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa, entende? Então, assim, a gente começa a conhecer pessoas que nos levam para um próximo nível, para ganhar mais, entendeu? A gente as pessoas levam a gente para um próximo nível para a gente poder enxergar a vida como ela é, entende? Então, sim, com isso você vai fazendo todo aquele quebra-cabeça e fala, pimba, agora eu sei, eu quero isso. A pessoa vive assim, que bacana, eu imaginava que era diferente, entendeu? Nossa, eu achava que essa pessoa que ganhava tanto dinheiro era muito metida. Nossa, eu achava que essa pessoa, entendeu? Aí você começa a entrar nessa frequência. É muito simples, mas parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? E a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conversa, o que a gente escuta, tá? Os seus pensamentos e as suas atitudes é responsabilidade sua, não é dos outros. Se a pessoa fala para você, você não pode fazer isso, não é você tem que cortar, entendeu? Falar assim, eu posso sim. E olha, a partir do momento que começa pessoas a interferir na sua vida, sabe? Falando o que você tem que fazer, o que acha, é só achismo delas. Então você tem que ter consciência disso, porque senão você vai chegar numa fase
que é a pior fase da vida, que é onde você começa a se perguntar, meu Deus, e aí, o que está acontecendo? Qual que é essa fase? É aquela fase que você começa, parece tudo dar de cabeça para baixo, pessoas começam a tirar você da sua rota, sabe? Você parece que começa a ficar duvidando até mesmo do que você está fazendo, é muito complicado. E é uma das coisas que eu falo sempre para todas as pessoas. Comenta aqui se você já passou por isso. Comenta aqui, nossa, Everton, eu já passei por isso, foi muito complicado. Comenta aqui, eu quero saber, tá? Tem pessoas que, sabe, tá na rota seguindo e às vezes está quase conseguindo e vem uma pessoa do nada e entra na vida dela e buf, buga a vida dela toda. Mas sabe o que é isso? Não é punição, é preparação. Porque antes do novo vem o vazio não é punição, é preparação. E eu costumo dizer, para todas as pessoas que sabem aonde querem chegar, o que, que elas querem, sabe, qualquer lugar que elas forem colocadas, ela vai saber sair de lá. Então, se você hoje está passando um momento meio complicado, conturbado, né? Tá meio difícil, meu amigo e minha amiga, não para de fazer o Ho'oponopono não, tá? É momentos que nos traz, de fato, mais visão do que a gente quer. Porque é engraçado, né? A gente, às vezes, está no caminho, dando certo, do nada, já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já. Do nada, assim, vira tudo de cabeça para baixo, sabe tudo? O que eu tava fazendo tava dando muito bom, né? Eu falo, gente do céu, o que tá acontecendo? Parece que a maré só tá ruim para mim, mas não existe isso, pessoal. É as pessoas que você conecta. E você tem que ficar aberto e com a antena ligada, porque às vezes você tá dando tudo certo, aí uma pessoa vem, começa a falar umas coisas para você e você começa a aceitar, aí você pega aquele sentimento ruim e joga para você, aí você bagunça tudo. Mas, por isso que eu falo, não basta só falar da boca para fora o Ho'oponopono. Tem que sentir, tem que desejar, tem que querer onde você quer estar, tem que querer, tem que pulsar. Se não pulsa, é porque não vai realizar, entendeu? Tem que pulsar. Então, a frequência maior é qual? A frequência do amor. Se você quanto mais você vibra nessa frequência do amor, mais você consegue de fato realizar o que você deseja na sua vida. E olha, eu falo para vocês, cuidado com as pessoas que você conecta, tá? Seja uma pessoa que não pega nada de ninguém para você, tá? Teve um livro que eu li que eu não lembro qual que é, mas a gente, na vida, a gente pega muitas coisas ruins de outras pessoas e joga pra gente, sendo que a gente não tem nada a ver com o afeto daquilo. E às vezes essa pessoa nos desmotiva, nos tira dos nossos trilhos, né? Abaixa a nossa autoestima. Então, não deixe que isso aconteça. Fique perto de pessoas que elevam a tua energia, que te amam, que te querem bem, que você também queira o bem das pessoas, sabe? Ficam perto dessas pessoas, porque é essas pessoas que vai dar o gás para você subir na vida, tá? Seja qualquer uma, qualquer pessoa que te dá o gás para ir. Mas você não precisa do gás, você precisa de fato de mentalizar, acreditar e seguir com a sua firmeza, tá? Porque o que acontece, é igual eu falei, às vezes as energias das pessoas acabam passando pra gente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O jeito que a pessoa olha, a forma que ela fala, o jeito que ela se expressa, né? Então, é aquele ditado, né? Muito bacana. Todos querem verem você, todos querem te verem bem, mas nunca melhores do que eles. Então, sempre ficam perto de pessoas que querem prosperar, que querem crescer, que querem subir, né? De nível, enfim. Mas nunca deixa com a pessoa fala quem você tem que ser, o que, que você tem que fazer, porque a vida é tua, cada um tem a sua própria vida e você é responsável pelas suas pelas suas escolhas, né? Se você quer continuar escutando coisas ruins, continua, mas se você não quiser, não continua. Você tem a possibilidade de sair, graças a Deus, né? Que Deus deixou essa lei pra gente também escolher, né? O que, que a gente quer da nossa vida. E olha, por isso que eu falo, não fale o Ho'oponopono da boca pra fora, porque senão vai ficar mais ruim pra você. E às vezes quando fica ruim pra você, a gente acaba emanando pessoas ruins pra gente. É aí que eu queria chegar. Então, quanto mais você faz o Ho'oponopono sem o sentimento, sabe? No começo vai ser complicado, mas quando você vai seguindo, continuando, as coisas vai melhorando, tá? Então, toda vez que você for fazer o Ho'oponopono mágico, lembre, tente mentalizar o que você deseja. Igual eu expliquei anterior, né? Que o Hélio Couto falava que é a casa do sonho. Imagina a casa do sonho. Agora você imagina usando esse poder do pensamento e também da visualização com o Japamala. Aí que o negócio vai ficar bom. O Japamala eu vou deixar aqui em algum lugar aqui do vídeo, tá? Os treinamentos também vou deixar aqui, tem meu livro, tem treinamento aí que vai te ajudar bastante a mudar um pouco dos seus pensamentos, mas o Japamala ele vai te ajudar a só concentrar e você fazer falando. Um exemplo, dinheiro abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Saúde abençoada, eu sinto muito,
por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E você vai falando, e você vai visualizando, e você vai sentindo, e isso vai melhorar muito. Todas as coisas que você olhar para sua vida, você vai sentir gratidão. Quando a gente começa a sentir gratidão através da repetição da palavra, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí você vai começar a preencher gratidão na sua vida. Pessoas que você nunca imaginou que ia afastar vão sair automaticamente. Pessoas que você nunca imaginou que iria encontrar vai chegar para você, sabe? A vida é uma dádiva, é perfeito. Existe frequência, existe sim os campos que a gente não consegue enxergar, mas eu falo para você, quanto mais você fala da boca e do sentimento, o Ho'oponopono mágico, mas você vai atrair o que você deseja, a vida dos seus sonhos, o que você realmente quer para a tua vida e sua trajetória. Bom, esse aqui é o vídeo, clica no link aqui abaixo, tá? Vou deixar aqui o meu livro e também o meu treinamento. Se você tiver dúvidas, comenta aqui que depois eu respondo vocês e comenta aí. E você, já tá fazendo Ho'oponopono? O que o Ho'oponopono mágico mudou na sua vida? Um grande abraço, fica com Deus e eu te espero no próximo vídeo.